Gente, continuando a nossa aula, eu quero trabalhar agora com vocês ainda essa ideia de migração no Brasil com relação a um período da história do nosso país que foi chamado e ainda é chamado por alguns como a famosa ditadura militar, outros chamam regime militar. Claro que eu não vou entrar em detalhes desse assunto, porque esse assunto ele é mais à frente, vocês irão estudar no nono ano, mas como na parte de geografia ele também entra, então eu quero só dar uma breve explicação para vocês. Lembrando que o período da ditadura militar, ou como alguns chamam do regime militar, foi um período de 21 anos na história do Brasil, começando no ano de 1964 e indo até o ano de 1985. Foi uma época em que os militares governaram o Brasil, nosso país. Pois bem, naquele momento, houve um processo de migração por parte de diversos intelectuais e também de alguns jovens rebeldes, esses jovens que foram contra o governo militar na época. Então, aqueles jovens que se rebelavam, eles eram os chamados jovens rebeldes e eles foram expulsos do nosso país. Então, deixaram o nosso país. Muitos artistas, por exemplo, também tiveram que migrar, porque eram contra o regime militar. Então, eles acabavam de se refugiar em outros países. E junto com esses artistas também, muitos jovens rebeldes também tiveram que deixar o país, porque o governo militar não permitia que esses jovens pudessem fazer rebeldia naquela época, era proibido. Tinha até uma frase, foi na época do chamado governo do período de Henrique Médici, que foi um dos presidentes da época militar. Ele tinha uma frase que dizia assim: Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou você amava o Brasil, como ele estava, ou você respeitava os militares, ou você era convidado, esse convidado era entre aspas, a deixar o país e morar em outro país, porque tinha que estar de acordo com aquilo que os militares determinavam, tá? Então, por isso essa expressão, Brasil ame ou deixe, tá ok, gente? E daí, essas causas, você pode pensar, sim, professor, mas quais foram as causas que levaram a isso? Bem, os rebeldes, eles lutavam contra o atual governo, eles não aceitavam o governo dos militares. E daí, por repressão, por questões políticas e sociais, eles acabavam migrando para outros países, tá ok? E para finalizar a nossa aula hoje, eu quero falar para vocês dos brasiguaios. Brasiguaios, professor, sim. O que foram eles? Quem foram eles, né? Quais foram os motivos das suas migrações? Gente, os brasiguaios foram brasileiros que decidiram morar e viver e morar, óbvio, né? Viver e morar no Paraguai. E daí eles buscavam novas oportunidades de vida, melhor qualidade de vida, melhores condições de vida. Aí eles aproveitaram que na época estava tendo uma construção de uma hidrelétrica chamada a Hidrelétrica de Itaipu. E muitos deixaram o Brasil, foram para essa região para conseguir empregos na hidrelétrica de Itaipu. E claro, conseguindo emprego lá, na região do Paraguai tinha terras para vender a preços baixos, então eles compravam essas terras e acabavam morando lá no Paraguai, por isso que é chamados brasiguaios, porque deixaram o Brasil, foram trabalhar na hidrelétrica de Itaipu, no Paraguai, e lá começaram a morar, lá começaram a viver, a reconstruir a sua vida, agora dentro de um novo país, dentro do Paraguai. Então, é os chamados brasiguaios, que decidiram morar no Paraguai, por conta da construção da hidrelétrica e, claro, conseguindo empregos na hidrelétrica de Itaipu. Tá bom, gente? É os chamados brasiguaios. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. O vídeo foi um pouco mais longo, né? Tive que fazer 2 vídeos para vocês. E o que eu quero de vocês agora? Eu quero que vocês façam as páginas restantes. Na última aula eu passei uma parte do exercício e agora temos a outra parte, que é a parte restante do exercício de vocês. Então vocês peguem o que ficou faltando desse capítulo de vocês, que vocês têm em mãos, né? A partir da página 151 seguintes, vocês têm as atividades de vocês. Inclusive depois tem questões também, aquelas questões de marca X, de vestibular e de Enem, que sempre vem para vocês. Então façam ela também, tá ok? E mandem para mim. Gente, eu quero só lembrar vocês que vocês façam a atividade e mandem, porque eu estou anotando.
quem está fazendo e quem não está fazendo. Ao longo da aula, se for surgindo alguma dúvida, como muitos de vocês têm me procurado, né? Tá com alguma dúvida em exercícios, vem até mim, pergunta, tira dúvida e manda para mim, porque eu estou anotando quem fez e quem não fez. Por quê? Eu vou atribuir também nota como nota de participação, tá bom? Então não deixem de fazer atividade, mandem para mim essa atividade. E no mais, gente, até a próxima aula, tá bom? Continue se cuidando, fiquem com Deus.